Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. O Papo Cabeça de hoje é diferente. Nós vamos falar sobre competências que transformam, o valor das soft skills ou das competências socioemocionais na vida e no trabalho. Traduzindo melhor, o que você precisa desenvolver em você, conhecer em você, para você poder estar na vida e trabalhar mais feliz e mais confortável, tá? Antes de apresentar nosso convidado mais que especial, eu queria convidar você para me seguir no Instagram, @CarmenLúciaGobelCoelho. Qualquer coisa, fala comigo por lá no direct. Então agora eu vou apresentar. O convidado é muito especial mesmo, que eu tenho um carinho muito grande, que é o Hugo Peçanha, que é um treinador corporativo, mas antes de qualquer coisa, foi um excelente aluno da escola, uma pessoa que a gente teve assim, uma empatia muito grande, né, logo de início, e que teve também talvez uma simpatia, né, que empatia acho que é outra coisa, exatamente, você vai explicar melhor, né, mas que foi uma pessoa que entendeu isso lá atrás, quando era adolescente, se interessou por essa área que eu considero uma área bastante demandada e com uma necessidade muito grande de ser implementada e de ser desenvolvida, uma vez que as competências técnicas são muito mais fáceis de a gente construir, né, do que você aprender sobre tolerância e sair fazendo isso, né? Então, sem mais delongas, vamos apresentar o Hugo Peçanha. Vou passar para você a sua apresentação, né? Dizer que assim, um prazer muito grande, uma honra estar com você aqui, né? Depois desse tempo todo, sabendo o sucesso que você está fazendo. Obrigado, Carmen. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito pelo convite também. Para mim é muito especial poder estar aqui falando sobre esse tema super importante, que é produto, né? A minha carreira foi baseada nisso e está sendo baseada em trabalhar as soft skills, as competências comportamentais em equipes de trabalho. Então, meu nome é Hugo Peçanha, como eu fui apresentado, eu sou sócio fundador da Desperta Treinamentos, né? Eu sou treinador corporativo. E a Desperta Treinamentos é uma consultoria na área de educação corporativa que trabalha especialmente desenhando e aplicando trilhas de aprendizagem nas organizações para poder desenvolver soft skills, competências comportamentais, especialmente, né, em lideranças e jovens talentos. Então, em programas de liderança, em programas de estágio e de trainee. A escolha da minha carreira foi feita de uma forma, assim, bastante consciente. Eu queria até aproveitar esse momento para te agradecer por isso. Porque foi lá, até o meu segundo ano do ensino médio, o que eu mais queria era ser arquiteto, né? Eu achava. Mas a partir de algumas experiências eu comecei a me questionar e foi a Carmen, né, no trabalho excepcional que ela desenvolve lá no colégio, que pôde me ajudar a esclarecer, né, a facilitar esse processo para eu me dar conta de que o que eu queria mesmo, né, era fazer exatamente o que eu faço hoje. Então, hoje a gente está aqui para poder falar sobre a importância dessas competências, né, no mundo do trabalho e também para além do mundo do trabalho, na vida das pessoas como um todo, já que sim, né, a gente pensa muito e as organizações incentivam muito o desenvolvimento técnico, seja no mundo do trabalho ou seja na educação básica, né, mas fala-se muito pouco sobre as competências comportamentais. Exatamente. E a gente vai começar, antes de começar a me dar vontade de falar um monte de coisa, eu vou pedir a você para dar exemplos dessas competências, porque elas envolvem questões também emocionais, né? Sim. Assim, de personalidade, mas também as questões emocionais. Me fala um pouquinho sobre quais competências a gente pode pensar, assim, que são importantes, né? Eu escutei sobre escuta ativa, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Quando a gente fala de soft skills, de competências socioemocionais, competências comportamentais, essas competências, elas são competências que variam da inteligência emocional. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de uma pessoa, se a gente for, por exemplo, utilizar a Goleman como referência, a gente está falando de uma pessoa que consegue ter autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social.
E as soft skills são as competências que a gente tem que são complexas e que variam disso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de comunicação assertiva, isso é uma soft skills. Capacidade de escuta e aplicação de feedback, isso é uma soft skill. Uma capacidade de gestão e organização do próprio trabalho, isso é uma soft skill. Quando a gente fala de você poder ter uma capacidade de negociação, de falar em público, todas essas competências, elas vão para além do lado técnico que uma pessoa, né, possui e desenvolve no seu trabalho. E para você poder desempenhar essas competências, você precisa ter autoconhecimento, autogestão, empatia e habilidade social de uma forma, né, que vai derivando dependendo de qual é a soft skill da qual a gente está falando. Eu estava conversando com você um pouquinho antes, né? Conversando com o Hugo, sobre sobre um documento, né? Na verdade, é um roteiro, né? Eu não me lembro exatamente quem foi que escreveu isso, que foi um grupo. Eu imagino que estava ligado àquele pessoal que fez o relatório Delors lá na década de 90, falando sobre life skills, ou as habilidades para a vida. E aí falava da sua capacidade de ouvir crítica, de suportar pressão, de tolerar a frustração, né? De lidar com seus medos, né? Poder ouvir o outro. O pessoal acha que empatia, assim, eu acho muito que... Eu escuto muito isso. É se colocar no lugar do outro. Mas você se coloca no lugar do outro que nem sendo você, né? É bem fofo isso, né? Empatia, quando a gente fala de empatia, né? A gente tá falando de você se colocar no lugar do outro sendo ele. Né? Sendo ele, então exatamente. É você conseguir separar observação de análise. Você conseguir ver ali o outro como ele é, entendendo e tomando em conta o repertório dele, né, as percepções que ele tem, os vieses dele e a condição que ele tem para estar ali exatamente onde ele está. E aí, a partir disso, de repente, você poder fazer algo que possa auxiliá-lo a diminuir, né, o seu nível de frustração mediante de onde está e a gente poder ter uma troca, né, e uma conexão que possibilite mais o alcance dos objetivos coletivos e individuais ali. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência outro dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim: poxa, você não podia ter feito tal coisa assim. Aí eu pensei, por quê? Não, porque se você fez isso, outra pessoa vai ficar chateada com você. Eu falei, mas sou eu. Eu não consigo pensar o que você está pensando, nem antecipar suas expectativas. As pessoas têm uma dificuldade gigante. Isso eu acho que é um problema do mundo, cara. Elas não conseguem ver que esse outro é diferente. Ele pensa diferente, vai reagir diferente. E você não pode esperar a mesma resposta que você está lá esperando que o sujeito faça. Aquela pessoa que nem é politicamente correta. Ela é você nela. Exato. E um ponto importante aqui, até pegando como base o que você comentou, você falou de uma referência, né, do relatório. E hoje, no mercado, quando a gente vai desenvolver soft skills em equipes, né, é claro que a gente não planeja um programa de treinamento tirando da nossa cabeça quais são essas competências que precisam ser desenvolvidas. Isso sempre precisa ser estudado e é importante a gente tomar em conta ali a estratégia da organização, o que ela está buscando e como que ela está naquele momento, qual é o diagnóstico daquele lugar. E a gente tem organizações que apoiam a gente a entender tendências no mundo do trabalho. Então, por exemplo, hoje fala-se muito, e a gente utiliza muito como referência os relatórios do Fórum Econômico Mundial, que divulga, né, periodicamente as competências, que são as competências ali mais importantes no futuro do trabalho. E a partir desses relatórios e dessa tendência de competências, a gente também trabalha, né, dentro das organizações aquilo que a gente precisa fazer para acompanhar esse cenário. Fala algumas esse aí. Cenário. Então, a gente está falando de empatia, de capacidade de aprendizado autodirigido, a gente está falando de uma capacidade de inovação. Fala-se muito também sobre a capacidade de uma pessoa, um indivíduo, poder, né, ter um olhar multidisciplinar diante de uma situação, né, até porque a gente está num mundo que está cada vez mais tendo mudanças, transformações, integrações tecnológicas que demandam isso. Muitas soft skills hoje, elas têm uma relação forte com um indivíduo poder aprender a aprender. É verdade. Isso aí já está sendo falado lá atrás, né? E a pessoa fala assim, o que é aprender a aprender? Eu não sei. Pois é. E hoje fala-se muito, né, sobre lifelong learning, sobre a pessoa poder ser um aprendiz ao longo da vida. E, na verdade, para isso poder ser possível, é muito fundamental que o indivíduo compreenda quais são as minhas estratégias. Né? Então, quais são as estratégias que funcionam para mim, para eu poder aprender, para eu poder desenvolver as minhas próprias competências e que são estratégias que vão funcionar para eu poder acompanhar essas mudanças e tudo isso que está ocorrendo aí no mercado. Olhar para dentro. Olhar para dentro. E assim, isso é muito difícil, eu acho. Porque a gente também tem uma educação, uma cultura muito voltada para fora, né?
que o outro veste, o que o outro quer, qual carro que é legal, o que o outro vai achar de mim, se eu tô bonito. Então, assim, é muito para fora. Eu vejo também na escola uma coisa ainda muito formatada no desenho do século XX, né? Estudar na véspera de prova, apostar em competência técnica somente, ou seja, estudar para aquelas matérias que tem nota. Muitas vezes, quando eu entro para fazer alguma coisa, algum trabalho que esteja voltado para a psicologia ou para o desenvolvimento, né, socioemocional, quer todo mundo se mandar, porque não é para nota. Então, assim, não existe essa cultura. A gente sabe que o cérebro da gente, o nosso desenvolvimento humano, ele é pautado e é datado e cultural, né? Assim, ele reflete um tempo e uma cultura. E eu acho que ele tem um delay, né? Então, assim, a gente está falando de alguma coisa que está acontecendo aqui, mas as pessoas ainda estão reagindo a um modelo mais conservador. E hoje em dia, eu acho que mais conservador ainda, por essa angústia de diante daquilo, que é muito novo. Eu não sei o que é, eu quero alguém, alguma autoridade, né? Alguma coisa mais autoritária para dizer assim, faça isso que vai dar certo, eu vou cuidar de você, e assim vai. Então, assim, nesse cenário que a gente está falando, né? A gente teve um momento, um hiato, vamos dizer assim, um momento caótico na nossa história, e ao mesmo tempo um momento super importante, porque ele gerou tantas transformações, que foi a pandemia. Então, como é que a pandemia, o que ela fez aí nessa configuração, na sua opinião, né? Com relação a tudo isso que a gente está falando? Pois é. Tiveram algumas questões que aconteceram no mercado durante e pós-pandemia que trazem para a gente reflexões importantes sobre tudo isso que a gente está comentando aqui. Então, por exemplo, a pandemia, ela acelerou muito a transformação tecnológica de vários negócios. Então, nós vimos muitas organizações, de uma hora para outra, não podendo receber suas pessoas ali e precisando pensar em soluções tecnológicas para isso. Então, por exemplo, se no nosso bairro tem lá um mercadinho, que o proprietário tinha lá 10 funcionários e recebia pessoas ali todo dia para poder comprar, de uma hora para outra ninguém mais pode estar ali. E ele precisa pensar em como levar o mercadinho até as pessoas. Isso envolve uma mudança tecnológica ali. Então ele vai passar a implementar um WhatsApp que vai fazer as pessoas poderem ali, numa conversa automatizada, gerar a sua lista e as compras chegarem na casa dessa pessoa. Essa mudança de operação, ela faz também existir uma mudança ali dentro desse corpo de pessoas que estão trabalhando. Então a gente acaba tendo no pós-pandemia, de forma bem geral, mas isso acontece, uma diminuição de ocupações ali de baixa remuneração, um aumento de ocupações ali de alta remuneração, e isso gera nas pessoas uma angústia também pela necessidade de conseguir se desenvolver para aprender as competências necessárias para alcançar esse lugar. Porque isso que a gente está falando, porque não tem o mesmo tempo você fazer o ensino médio, são 3 anos. São 3 anos para você aprender a ser tolerante? Eu não sei. Pois eu acho que demora. Mais que isso. E ser empático, né? Porque ser empático dessa maneira mais superficial, todo mundo diz que é. Mas, na verdade, essa capacidade de ser compassivo, de se conectar com a dor do outro e saber que aquilo, como sendo seu também, isso sim faz toda a diferença. E eu acho que, assim, além da pandemia, eu acho que a pandemia fez uma coisa assim, ela acelerou o que já estava sendo previsto. Já se imaginava, eu já trabalhava online antes disso tudo, né, pelas necessidades, mas ali foi assim, foi o divisor de águas. E aí a gente está vendo também com essa tecnologia toda uma precarização do trabalho, ou uma mão de obra mais burocrática, mais intensiva em atividade física. A gente não está vendo mais isso, a gente está vendo as pessoas ficarem mais... elas precisam ter competências de outra ordem, né? Então, assim, será que a pandemia fez essa marcação? Como é que as pessoas ficaram nesse desenho? Né? Pois é. E aí tem uma questão bem importante que é assim, né? A gente, na verdade, consegue observar muito isso também no pós-pandemia. O ser humano, ele é um ser aí cognitivo, afetivo e social. Então, ele essencialmente vive bem se encontrando com pessoas, estabelecendo conexões presencialmente. Isso, ele ficou muito restrito disso durante algum tempo. Então, a gente também viu, né, conforme a pandemia foi terminando, a saúde mental das pessoas retornando. Então, nós vimos pessoas aliviadas por poderem estar ali novamente, se conectando, estando presentes com outras pessoas. Até porque, né, falando aí de competências socioemocionais, a gente consegue desenvolver cognição, emoção, né, e relacionamento remotamente num certo nível. Mas presencialmente a gente consegue estabelecer um fluxo que é um fluxo, né, que tem um outro lugar.
Então, uma coisa que a gente observou muito durante a pandemia também foi o quanto que o cenário remoto trouxe uma insegurança na comunicação. Porque se eu estou trabalhando presencialmente ali no meu escritório, eu olho para o lado, eu vejo alguém trabalhando comigo, eu consigo perceber, né, pela maneira como a pessoa está se portando, se ela consegue responder uma dúvida para mim ou não, e eu posso perguntar para ela aquilo ali na hora, espontaneamente. Agora, remotamente, existe uma série de barreiras que existem. Eu preciso perguntar para a pessoa se eu posso ligar para ela. Será que eu posso fazer uma chamada? Eu posso telefonar agora? Você consegue falar agora? E muitas vezes, né, todas essas barreiras acabam atrapalhando mesmo a comunicação de ser muito fluida. Então, esse também é um ponto que ficou muito marcado, assim, durante a pandemia, essa restrição das trocas. E isso mexe na segurança das pessoas trabalharem na autoconfiança e tudo mais. E pós-pandemia, a gente vê o retorno disso. E é muito curioso, porque, por exemplo, eu atendo nos programas de estágio, de trainee, de lideranças, pessoas que, por conta da pandemia, nunca trabalharam presencialmente. Não conhecem o que é isso. É mesmo? Existe isso. Que incrível, hein? Existem pessoas que a carreira começou, a carreira profissional ali, né? Com estágio, com trainee, já nesse ambiente remoto, e depois que a pandemia passou, a configuração das organizações não permitiu mais que as pessoas retornassem presencialmente, porque a gente tem organizações que crescem, fazem contratações de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, até por outros lugares do mundo, e não dá mais. Então, as pessoas seguem trabalhando remotamente e praticamente não conhecem o que é trabalhar presencialmente do lado das pessoas. E como é que é isso? É um desafio. É um desafio porque é um outro estilo de trabalho mesmo, né? A pessoa, para poder trabalhar remotamente dentro de casa, ela precisa desenvolver uma série de competências, né? Ela precisa ter muita disciplina, ela precisa conseguir criar um ambiente de trabalho seguro, ela precisa ter uma boa capacidade para poder gerir a sua produtividade, gerir o seu tempo, até para ela poder estabelecer limites e ela poder conseguir, né, saber e posicionar até onde ela pode ir, o que é trabalho, o que é vida pessoal, o que é universidade, o que é lazer, o que é o meu tempo de saúde mental. Então, isso exige uma organização, uma disciplina, que são muito importantes para esse trabalho remoto poder funcionar. E aí você está falando de uma coisa que é um gancho para a gente pensar no burnout, né? Porque eu acho que burnout vem disso, né? Da falta disso, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque isso é uma coisa que tem acontecido bastante. A gente sabe que nós somos, como população, somos o país mais ansioso do mundo. Somos extremamente ansiosos e não é de graça, né? Nós vivemos num país com muita insegurança econômica, com muita insegurança política, pelo menos nos últimos anos, né? Assim, e a insegurança econômica, eu acho que ela vem, assim, já desde sempre, né? Então, assim, não sei como será amanhã, mas agora, né? A gente tem um cenário de mundo que está com uma insegurança maior ainda, né? Então, isso talvez, né, seja uma das razões para a gente ouvir falar muito sobre ansiedade e burnout. Claro que eu também queria colocar aí, marcar, que existe também uma indústria do adoecimento, aspas, né? Que também todo mundo, não é possível que todo mundo também esteja doente, né? A gente já fez até um podcast sobre isso. As pessoas sofrem e elas acham que elas estão com transtorno, né? Então, assim, essa diferença, ela é fundamental. Mas existe uma coisa chamada burnout que tem sido muito falada, a gente tem visto acontecer. E como é que é isso, né? Como é que ele acontece, né? O que você tem visto nas corporações? E a gente vai vendo nas corporações. Porque, assim, a gente sabe que tem empresas, né, que você é contratado como pessoa física, como pessoa jurídica, não importa, mas você também trabalha por sua própria conta, né? Então, como é que é isso, né? Pois quando a gente fala do nosso cenário econômico, aí, independente do setor, primeiro, segundo, terceiro setor, as organizações, elas tendem a buscar resultados. Então, elas tendem a buscar crescimento, escala, um alcance maior ou uma melhoria do que elas se propõem a fazer. Isso é bem geral. E esse cenário de busca por mais e melhores resultados acaba sendo um gatilho para muitas pessoas poderem ter ali uma certa dificuldade para poder entender os limites da sua disponibilidade e as lideranças também poderem entender por parte do seu time e ter essa sensibilidade de perceber o limite da disponibilidade das pessoas. Essa coisa de vestir a camisa. Pois e aí assim, falando nessa questão de vestir a camisa e falando dessa busca do resultado, acaba que existe uma dificuldade das pessoas entenderem o limite que existe entre resiliência e sofrimento.
Porque fala-se muito, né, sobre resiliência, isso Lindo, é né? algo bem lindo, é muito bonito e tal, as pessoas poderem... Mas assim, resiliência, a gente deveria pensar em resiliência até tendo a física como referência, né? A sua capacidade para ali, depois de um imprevisto, você poder voltar à sua forma e poder seguir fazendo aquilo que você está se propondo a fazer. Agora, importante a gente entender o limite disso para uma pessoa estar em sofrimento. E eu percebo muito que as pessoas que relatam, né, um burnout ou uma grande ansiedade, uma sobrecarga, uma estafa, tendem a ser aquelas pessoas que se perderam no limite da sua disponibilidade. Muitas vezes pelo seu próprio autoconhecimento também, de entender o que você pode disponibilizar de tempo. E você também conseguir ter uma autoconfiança, né, para poder dizer não e tal. E muitas vezes é o cenário da pessoa que coloca ela nesse lugar. Então, uma liderança, um ambiente de trabalho que talvez seja tóxico, né? E que traz para a pessoa a sensação de que se ela não fizer tudo o tempo inteiro, né? E surpreender a todo momento, né? De uma forma ininterrupta e lá em cima toda hora, aquilo vai dar ruim para ela de alguma forma. E a gente está vendo também, eu não sei se você observa isso, eu acho que a gente tem um monte de gente, eu não posso dizer que é uma geração, mas uma galera, né? Porque são de várias gerações, são meio zumbis. Estão muito no automático. Vai, trabalha, vai pra academia. Nem sei se presta atenção no que come, no exercício que tá malhando, né? No filho que tá em casa, dá um celular pra ele, fica quieto, né? Deixa eu ver uma série. Assim, como se a vida ela não fosse presenciada por você mesmo, né? Como se você estivesse se perdendo da sua própria essência. Porque qual é a graça desse negócio todo, né? Pois é, e aí tem uma questão importante que, assim, as pessoas confundem muito o que é produtividade, né? Muita gente faz a leitura de que ser produtivo é o seguinte, você tem ali seu dia de 24 horas, você dorme ali 7, e nas outras 17 você tá produzindo o tempo inteiro alguma coisa para ocupar o seu tempo e a sua força de trabalho, para você não descansar e nem pensar. Isso não é produtividade. Até porque quando a gente fala de inovação, de criatividade, né, isso envolve ócio. Né? A gente sabe que o insight é uma coisa que acontece num lugar de relaxamento, num lugar de não fazer, num lugar de você estar justamente em silêncio, no não executar, e acaba que esse fenômeno vem à sua mente e você consegue ter uma saída, uma solução, uma possibilidade para aquilo que você naquele momento não está pensando sobre, né? Então, existe essa ideia equivocada, né? Produtividade, na verdade, né, é muito sobre a gente poder pensar em formas mais eficientes, tranquilas e prazerosas, da gente poder conseguir fazer o que a gente se propõe, obtendo um resultado, mas com menos esforço, e não com todo o nosso esforço. Eu acho que tem uma coisa também que é muito difícil de você poder entender, porque acho que é uma linha tênue entre aquilo que você pensa e aquilo que você sente, entre aquilo que você decide e aquilo que você consegue, né? Então, assim, não é noves fora, não é uma lógica matemática. Não é Existe linear. uma lógica, não é linear, exatamente. É uma lógica que envolve processos conscientes, processos inconscientes, e que a pessoa precisa estar mais aberta para poder existir. Eu acho que a gente está falando disso, né? De você poder existir. Né? E quando você comenta sobre isso, me parece importante a gente até falar de metodologias de trabalho dentro do ambiente corporativo, das organizações, etc., para essas competências serem de fato trabalhadas. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar numa organização o tema feedback, né? Como aplicar bons feedbacks para uma equipe de trabalho, né? Um treinamento para lideranças. Só para o nosso público, que feedback é dar retorno, né? Isso, quando a gente fala de feedback, é muito sobre isso, sobre você poder conseguir dar um retorno para uma pessoa de modo que ela possa ajustar alguma competência para a gente poder estar no mesmo caminho e num alinhamento que funciona, né? Então, quando a gente vai aplicar um treinamento de feedback, na metodologia, por exemplo, da Desperta, a gente procura fugir muito de uma metodologia passiva, né? A gente sempre quer implementar nas organizações metodologias de fato ativas que envolvam o aprendiz e coloquem ele mesmo no centro do processo. Então, se a gente vai trabalhar o tema feedback com grupos de lideranças, o que a gente faz? Claro, a gente tem lá a fase de treinamento, em que a gente leva, né, insumos, metodologias, abordagens, pontos de vista, teorias, mas dentro disso também a gente puxa experiências mais laboratoriais, então a gente traz cases para serem solucionados, a gente cria personagens para as pessoas aprenderem, né, a estruturar um feedback, a gente faz simulações em cima disso, porque o nosso grande intuito é que o indivíduo
ali no trabalho daquela competência, possa passar por ela de forma cognitiva, emocional e atitudinal. E aí também a gente procura sempre chegar numa fase que é a fase das mentorias coletivas nos grupos que a gente atende, né? Depois da fase de treinamento, em que o ser humano passa ali por várias situações e desafios dentro da competência sendo trabalhada, a gente separa eles em grupinhos bem pequenininhos, em comitês de até 4 pessoas, para a gente poder ouvir de cada um como que eles estão se sentindo no dia a dia em relação a dar feedback? Qual é a angústia de cada um, a principal dificuldade? E é muito nessa hora que acontece isso que você está comentando, que é a pessoa poder fazer essa autoanálise e verificar a diferença entre o que ela gostaria e o que ela está conseguindo fazer. E aí, a partir desse relato, da escuta das pessoas, da dificuldade de cada um, que a gente consegue ajustar o processo para trazer sugestões que é ali para aquela pessoa que vai funcionar, né? Para que esses indivíduos possam sair da experiência com um plano de ação que funcione para ele, que é uma pessoa única, né? Exatamente. E que ele possa implementar, sustentar e ter algum resultado mesmo de mudança. Isso eu acho genial. Eu fico pensando que você estava falando, comecei a pensar assim. Nós temos uma cultura também de que errar é um absurdo. Nossa, com certeza. E a cultura do acerto e do erro, ela é como se fosse uma bússola para as pessoas, não só nas empresas, não só nas instituições ou na vida. O certo e o errado, ele fica ali. E aí, isso está dentro das corporações, né? Está dentro dos lugares de trabalho, da vida. E aí você vê a pessoa assim, com muito medo de errar. E quando ela fica com muito medo de errar, ela não se mexe. Ela não se mexe. Não se mexe. E aí o que eu fico vendo, né? Porque Piaget era um teórico que estudou aprendizagem, sensacional. Ele dizia que o erro é uma tentativa de acerto. Né? Você desenvolveu uma hipótese para chegar lá. Mas a gente estava falando sobre isso, você me falou um pouquinho sobre essa coisa da pessoa estar livre para poder cometer erros, né? Como é que é isso? Pois é. E assim, falando sobre essa questão, me parece importante falar até sobre o cenário de trabalho, justamente esse, né? Em que a pessoa não pode errar. Um lugar em que a pessoa não pode errar é um local de trabalho que a gente fala que é um local de relações tóxicas. Então esse tá lotado, né? Vamos falar lotado. Tem muito lugar assim. Então assim, se você trabalha numa equipe, se você está inserido numa empresa, numa equipe, numa organização, que você sente que tem ali manipulação emocional, controle, agressividade, desrespeito, né? Criticismo constante, falta de comunicação saudável, responsabilizações injustas, esse local de trabalho, ele normalmente é um lugar inseguro para você tentar. Isso não é bom, né? Mas explica só um pouquinho essas... Dá uns exemplos sobre essas coisas. Por exemplo, essa manipulação. Quando a gente fala de manipulação, né, a manipulação ela sempre vai estar envolvendo uma tentativa de eu poder imprimir em você uma ideia que é minha e que eu quero que você passe a ter, para você tê-la sem perceber que ela não é sua. E você fazer o que eu quero. Você fazer o que eu quero, sem você perceber que é o que eu quero, mas você achando que é o que você quer. E quando a gente, por exemplo, tem uma liderança que age assim, a gente está fadado a ter os mesmos resultados com os vieses da liderança que está conduzindo as pessoas a estarem manipuladas. Tem um cara chamado Blagger que ele falava exatamente isso. É a cara da organização, é a cara do chefe. Pois é, e aí assim... E se eu tenho uma liderança que estabelece um clima de trabalho que tem segurança psicológica, que as pessoas podem errar, tentar, sugerir, propor, trazerem novos pontos de vista, quebrarem silêncios, né? Observarem algo, né? E apresentarem uma outra maneira, de repente, de ver aquilo e de solucionar aquilo, a organização ela pode chegar a um lugar nunca imaginado antes. E no contrário, provavelmente não. Vai ficar no mesmo lugar, Vai ficar no mesmo lugar. Então, o cenário da segurança psicológica, né? Na verdade, é um cenário que é muito propenso, é muito propício para o resultado, para a gente poder conseguir ter resultados. Mas eu vou te dar um exemplo. A gente, às vezes, faz uma reunião, aí você fala assim com a pessoa. Então, vamos fazer tal coisa assim. Não vai adiantar. Não adianta por causa disso. Aí você fala assim, não, mas a gente precisa fazer isso assim para isso fazer. Não vai adiantar. Olha só, lembra que tem fulano, que tem ciclano, que não vai te... Entendeu? Tipo assim, para cada solução tem um problema, entendeu? Assim, isso eu vejo demais. Chega até a me empolgar, que dá nervoso, porque assim, isso não anda, né? Como é que a gente quebra um troço desse, né? Assim... Pois é, e na verdade a gente está falando, esse comportamento
de pessoas que agem dessa maneira, né, com essa resistência, ela tem muitos prismas, né? Isso pode estar associado a uma frustração constante que a pessoa está tendo. Isso pode estar relacionado a, de repente, né, um modo operandi ali da pessoa de não se propor a aprender, a melhorar, a evoluir, né? E pensar em novas alternativas. Isso desinstala a pessoa do lugarzinho que ela tá, né? Pois é, isso tira ela da zona de conforto, né? E aí, até falando sobre isso, quando a gente fala das gerações que a gente tem no mercado hoje, o que, por exemplo, faz principalmente um indivíduo da geração Z, ele tá retido numa organização, essa pessoa ter a sensação de que ela está numa zona de crescimento, que é justamente um lugar em que eu sinto que eu estou indo além do que eu fazia antes e evoluindo legitimamente, né? Então, ter constantemente a sensação de que eu estou conseguindo ter novos desafios que trazem para mim a chance de acessar novas competências e habilidades que são essenciais para eu poder aumentar a minha capacidade de contribuir nesse lugar que eu estou inserido, né? Então, essa zona de crescimento hoje é um dos fatores competitivos mais importantes para uma organização que quer conseguir manter a geração Z ali dentro dela, né? Agora, a geração Z também é um problema, né? Ela também dá um PT de vez em quando, porque o que a gente observa da geração Z, e a gente estava falando sobre isso, né? É assim, não tem paciência para ganhar tempo, elas acham que é perder tempo. Então, vamos lá. Até para o pessoal que está ouvindo a gente poder acompanhar a questão da geração Z, quando a gente fala de geração Z, pessoal, a gente está falando principalmente, né, de pessoas ali que nasceram entre 97 e 2012. Então, se a gente fizer um recorte do mercado de trabalho, são as pessoas que hoje estão no mercado que têm ali 20 e poucos anos. E vamos lá. Essas pessoas que hoje estão no mercado de trabalho e têm 20 e poucos anos, são pessoas que ali, entre 97 e 2012, presenciaram, né, na economia do nosso país, muitas iniciativas que deram escala e criaram a possibilidade, né, da gente poder aumentar o acesso e a democratização ao ensino superior. Então, nesse período... Por exemplo, você só fala quais são, por exemplo, as ações. Por exemplo, a gente teve um aumento do volume de cotas nas universidades, tanto as cotas raciais quanto as socioeconômicas. A gente teve também muitas universidades em expansão, tendo muito mais vagas. E todas essas estratégias que aconteceram, elas aumentaram a possibilidade da gente ter, no Brasil, uma qualificação profissional do ensino superior um pouco mais democrática. Uhum. E junto com isso, com o lançamento de todas essas ações que fizeram parte aí desses anos, os jovens também que presenciaram isso acabaram tomando na sua consciência um senso de responsabilidade para poder fazer alguma coisa para ajudar, né, na transformação econômica do Brasil. E isso gera ansiedade, isso gera angústia, principalmente porque, junto com isso, essa geração, ela acompanhou mudanças tecnológicas enormes, bizarras, que trouxeram escalas de resultado inacreditáveis de uma década para outra. E mudanças sutis, mas que foram drásticas, que trouxeram um alcance de resultado enorme, né, via tecnologia e tudo mais. Então, assim, essa geração, ela cresceu e chegou ali no mercado com uma sede de poder querer fazer as coisas acontecerem. E a gente percebe muito também nessa geração, né? Eu atendo muitas pessoas aí de 20 e poucos anos nas organizações, centenas aí por mês. A gente percebe muito essa angústia, essa ansiedade. E em muitas situações, uma tentativa de suprimir o tempo. Porque conteúdo é distribuído de um jeito, conteúdo de Instagram é distribuído de um jeito, a velocidade das informações é uma coisa, agora a carreira é outra coisa, né? Carreira tem um tempo, pode ter um tempo, na maioria das vezes tem um tempo diferente da velocidade como as informações correm. Então essa geração que está muito acostumada com a dopamina que é liberada
de um conteúdo rápido, de uma conexão rápida, de achar uma informação rápida, no mercado de trabalho, isso não é compatível com o ritmo necessariamente, né, de crescimento no mercado de trabalho. Nem do mercado de trabalho, nem da vida. Nem da vida. Você leva, sei lá, 6 meses para nascer seu dentinho, Exato. né? Você leva 1 ano para poder começar a andar. Que negócio também... é esse? As pessoas esquecem isso. E até mesmo dentro, quando a gente fala de carreira, né, a gente tem lá, quando a gente vai falar de um expert, de uma pessoa que é um cirurgião excelente, um sênior, né, um treinador muito bom, uma psicanalista excelente, né, a gente tem lá a teoria das 10.000 horas, que sugere que para você poder ser um expert, um excelente, um atleta de alta performance no que você se propõe a fazer, normalmente você vai levar ali, a teoria sustenta que em torno de 10.000 horas de treino deliberado para você poder conseguir ser esse expert. E 10.000 horas de treino deliberado são muitas vezes 10 anos de trabalho. Por aí, ou muito mais. Então, eu vou te dizer que eu hoje posso te falar que eu me sinto uma pessoa completamente diferente, mais segura para fazer o que eu faço, mas eu precisei viver experiências das mais variadas e estar contracenando com atores muito variados para poder construir em mim a possibilidade de ser melhor. E aí, quando a gente fala dessa geração, e até mesmo do desafio que é a integração geracional nas organizações, as soft skills são essenciais para permitirem que a gente possa ter um ambiente de trabalho possibilitador. Né? Porque essa geração, por exemplo, é uma geração que precisa de muito feedback. Então, é uma geração que não vai funcionar a liderança dar um feedback por ano. Não tem como. Tem que ser um feedback mensal ou feedback assim que o projeto termina. Então, a ferramenta do feedback entra para poder alinhar essas expectativas. E também porque as pessoas que fazem parte dessa geração, elas querem o feedback, inclusive, principalmente, para poder saber como melhorar. O que fazer melhor, qual é a saída, qual é o plano de ação, o que eu implemento, como que eu melhoro, quais são os critérios que existem aqui para eu poder alcançar o que eu preciso e o que eu estou querendo para essa minha carreira poder funcionar. Então, a aplicação e escuta de feedback é uma competência super importante para isso. Né? O autoconhecimento de cada um, de poder perceber, caramba, como que eu estou me saindo aqui? O que eu preciso fazer? Eu não devia ter o que feito eu quero? isso, Eu né? não devia ter feito isso. Eu errei na hora de fazer isso. Eu poderia ir por esse lugar. Então, as soft skills entram, né, de uma maneira muito importante também para poder fazer toda essa conciliação geracional e permitir que haja uma comunicação assertiva, um bom alinhamento. Eu acho assim, você está falando da geração Z, eu vejo algumas coisas que são bastante complicadas nela também, que é essa baixa tolerância à frustração, né? Um limiar muito pequeno para entrar em estado crítico. Eu nunca vi tanta gente ficar em pânico para fazer uma prova. E nunca vi tantas famílias entrarem nesse pânico. E aí eu falo assim, gente, isso é vida. Então, assim, parece que a vida, ela é um Instagram permanente, né? E que você perde, e eu acho isso, está perdendo o dado de realidade para você viver a vida como ela é. Pois é, e aí assim, você comentou uma questão importante que é assim, nunca vi tantas pessoas ficarem tão mal para fazer uma prova. E, na verdade, eu tô falando aqui de soft skills no nível, assim, corporativo, de treinamento para liderança, jovens talentos, mas, assim, a escola básica como um todo, né, ela deveria ser a maior plataforma de desenvolvimento de soft skills que existe na formação de uma pessoa. Porque, na verdade, um aluno lá do primeiro ano do ensino fundamental, quando ele tá começando a estudar matemática, ele não está aprendendo puramente matemática. Ele não está aprendendo ali só matemática. Aprender matemática deveria ser para ele uma plataforma para ele poder entender como que ele aprende, como que ele traça um objetivo, como que ele melhora, o que ele faz para estudar que dá certo, o que de repente ele faz que dá errado. Será que eu aprendo melhor ouvindo alguém, explicando para alguém, trocando ideia com um colega, né? Então, assim, toda disciplina que existe, né, na educação básica deveria ser uma plataforma de autoconhecimento para eu poder entender como que eu funciono e como que eu posso alcançar um modelo. Porque é isso que vai acontecer em toda profissão, né? Você vai chegar em todas as profissões do mundo, é assim que funciona. Você se propõe a alcançar um modelo, entende como ele funciona, busca estratégias para você passar a dominar isso, até o ponto de você conseguir cada vez mais entregando aquilo bem, né? Com eficiência e com excelência. Lá na escola, né, que eu trabalho, já existe um programa de trabalhar habilidades para a vida, né? Mas ainda
assim, eu acho que tem... Não é uma coisa que... claro, é uma tentativa maravilhosa. Eu acho que, assim, as escolas congregacionais que têm essa coisa mesmo da espiritualidade, da religião, elas já fazem isso também, já no seu... já está no seu... Como é que fala? Ia falar no HD externo, mas está no sistema operacional, né? Já está ali dentro, né? Então, assim, naturalmente, eu observo, por exemplo, quando eu faço levantamento sobre personalidade dos alunos, a gente... Raramente você não pega alguém que tenha dentro do seu temperamento essa capacidade de sensibilizar com o outro, essa habilidade social, né? Então, raramente você deixa de ver isso. Então, existe isso. Mas isso não tem o que você está falando. Essa metacognição. Eu falo assim, bem, então vamos pensar sobre isso. Isso fica uma coisa intuitiva. Mas... falta essa marcação. Eu fui fazer mestrado e doutorado por causa disso, porque, cara, o cara ali não entendia nada, eu perguntava, leu, li. Entendeu? Entendi. Me explica. Se eu não sei explicar, não sabe nada, porque não sabe nem que não entendeu. E isso que você está falando de... Bem, então tá, eu errei aqui, o que foi que eu fiz de errado? O que não deu certo aqui? Nem errado, né? Mas o que não deu certo. Como é que eu deveria ter feito? Ou como é que eu aprendi isso? Sabe, onde eu mudo? Isso é ficar perguntando para você, ou alguém te ensinando, né? Que você deve fazer isso. Não dá para fazer isso no médio. Você tem que começar lá embaixo. Pois é, e aí assim, essa discussão é importante até porque abre pra gente, né, a possibilidade de pensarmos na importância do indivíduo poder se propor a aprender todas as disciplinas mesmo, né? E aí, até por exemplo, quando a gente fala do mercado de trabalho, por que a gente tem visto no mercado profissionais que são formados em engenharia se dando bem no acompanhamento e no aprendizado rápido de novas competências? Porque a grade do curso de engenharia, né, de qualquer engenharia, é uma grade que exige que você tenha aprendizado autodirigido. Porque senão você não vai conseguir sair da graduação. Então você precisa conseguir encontrar um jeito, né, e descobrir quais são as suas estratégias para aprender. E aí acaba que se você consegue isso bem, você vai aprender muita coisa bem, né? Porque a base, as estratégias, né, as ações que você vai implementar para você poder conseguir aprender cálculo 1, 2, 3, 4, são estratégias parecidas com o que você vai implementar para aprender comunicação, para poder aprender oratória. E aí também, mas também ao mesmo tempo, né, o que a gente vê é que é muito nesses cursos de exata que a gente vê um gap importante das habilidades socioemocionais. Então a gente também percebe muito no mercado, né, que esses são os profissionais que buscam muito, que querem muito essa complementação, né, esse complemento, porque existe essa defasagem na educação superior também, assim como a gente vê que existe na educação básica de desenvolver e trabalhar bem. Eu acho que tem uma diferença muito fundamental entre o desenvolvimento das habilidades para a vida, né, as soft skills, e as competências técnicas. Porque competência técnica você ensina, porque ela funciona num nível que é mais cognitivo. Agora, as competências socioemocionais, você tem que vivenciar. Para que elas sejam desenvolvidas, não aprendidas necessariamente. Porque você já tem, a não ser que você tenha uma estrutura mais perversa. Vai ficar difícil. Mas, assim, normalmente você vai conseguir, né, desenvolver essas habilidades se você tiver essas experiências, se ela fizer parte da tua vida como pessoa. Exato. Por isso não é simples, eu acho. Não é simples e é por isso que quando a gente se propõe a trabalhar numa equipe, habilidades socioemocionais, a metodologia de trabalho, a metodologia de treinamento, a forma como a gente vai estruturar um curso, um programa, um workshop, um treinamento, precisa permitir que as pessoas vivam aquela competência de forma cognitiva, emocional e atitudinal. Então, claro que se a gente for dar um treinamento sobre fundamentos de trabalho em equipe, a gente vai trazer conceitos importantes sobre isso, referências e também a chance das pessoas colocarem a mão na massa, terem trocas, falarem, né? E a chance das pessoas se verem, se questionarem, se sentirem e falarem sobre como elas se percebem em relação a isso, para a gente poder passar pelos 3 níveis. E até mesmo as soft skills, a gente sempre procura fazer um grande esforço para que dentro delas a gente consiga ter uma metodologia cognitiva também para as pessoas poderem aprender. Então, quando a gente vai ensinar para um grupo de lideranças a melhor maneira de você ter uma conversa difícil com um colaborador, né, a gente vai trazer uma abordagem que fale que, poxa,
toda questão que você vai pontuar precisa ter um exemplo concreto. Caramba, um primeiro gatilho para você poder começar uma conversa vai ser você usar a estratégia X, né? E então existe ali, né, também fundamentos importantes que entram nessa parte da cognição, mas que necessariamente precisam de treino, de situação e de vivência. Você vai fazendo, vamos dizer assim, uma costura, né? Entre essas possibilidades. Isso. Mas eu estava pensando assim, fazer uma pergunta que eu não sei se é uma pergunta muito simples, mas assim, tem gente que não tem jeito? Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que não. E assim, a gente percebe, né? Quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, eu trabalho 100% dos programas com soft skills. E o que a gente percebe é que as pessoas que entram num programa de formação e que se propõem, né, a abrir mão de muita coisa que eram verdades que elas carregam e abrem espaço para, de repente, cogitarem novas possibilidades, elas conseguem ter uma guinada e mudarem. Né? A gente consegue perceber essa mudança. Mas especialmente quando a gente fala do desenvolvimento de soft skills, dessas competências, né? De empatia, de habilidade social, de negociação, né? De comunicação, a pessoa precisa fazer essa escolha de querer, né, passar por essa mudança, porque é uma coisa que vai mexer com muitas questões ali, né? É porque numa organização, não sei se todo mundo tá afim, né? Às vezes ele tem que passar por aquilo, mas ele não quer, ele quer resistir, ele acha que não tem nada a ver aqui. Sim, e aí entra uma questão importante, que é o seguinte, pra gente poder evitar que isso aconteça, as organizações precisam ter modelos de gestão. Então, quando uma organização ela tem ali as competências mapeadas, que se forem alcançadas, elas vão representar um caminho rumo à consolidação da estratégia. E se as pessoas forem avaliadas no seu desempenho também com base nessas competências, né? E essas competências guiarem os treinamentos, né? Os programas, etc., a tendência é que a gente tenha pessoas que vão buscar aderência a essas competências, porque essa base, essas competências mapeadas, elas estão ali na avaliação de desempenho da pessoa. Uhum. Então, o crescimento dela na organização vai depender dela crescer e se desenvolver, né, com base nessas competências também. E aí, essas mesmas competências que uma empresa mapeia, são aquelas também que é importante a pessoa utilizar para poder fazer um bom recrutamento, uma boa seleção, para pelo menos verificar uma predisposição da pessoa a querer estar alinhada com aquilo. Até porque é isso, né? Quando a gente fala de alocação, de equipe, de liderança, de time, um dos maiores desafios é a gente justamente poder encontrar as pessoas certas para as posições certas. Mas imagina que você entra dentro de uma instituição onde está todo mundo muito acomodado. Uhum. Essas mudanças, elas dependem... Claro, vai fazer o treinamento... Estou pensando alto aqui. Você vai fazer o treinamento, você vai fazer tudo isso. Mas também depende de determinadas ações, né? Dos gestores com relação a isso. Dependem super. Inclusive, na metodologia de trabalho da Desperta, né? O que a gente tem como premissa nos nossos projetos? Se a sua organização ela precisa de um treinamento sobre orientação para clientes... Claro, a gente vai atender a sua equipe de comercial, a gente vai atender a sua equipe de lideranças do comercial, a gente vai aplicar uma experiência que vai ter lá um treinamento, um laboratório sobre isso, de fundamentos dentro desse tema, mas a gente vai cuidar para que haja nessa ação uma fase para a gente escutar as pessoas. Então, é a fase das mentorias coletivas, para a gente poder ver a angústia das pessoas e até ajudá-las, cada pessoa, a sair dali com o seu plano de ação específico. Essas conversas geram pra gente muitos insights, então a gente coleta métricas, indicadores e insights importantes, a gente entende o retrato da cultura daquele lugar ouvindo essas pessoas. E assim que essa ação termina, né, assim que esse módulo de aplicação de treinamento termina, cada indivíduo sai dali com seu plano de ação, que a gente acompanha, né, a gente verifica se ele está implementando, até para poder checar o nível de transferência daquilo, quanto que foi implementado, mas também a gente tem uma ação com as lideranças desse público. Então, a gente sempre cuida... Eu acho que pega aí, né? Super importante. A gente sempre cuida de pós-aplicação, ter uma reunião com as lideranças do público que a gente atendeu, pessoas do executivo também, diretores, né, diretor de RH, gerente de educação corporativa, para a gente poder trazer uma devolutiva do que a gente percebeu que a gestão precisa se atentar
para que hajam desdobramentos também. Porque depois de um treinamento, as pessoas vão voltar para as suas posições de trabalho e muitas vezes vão encontrar um ambiente idêntico ao anterior antes do treinamento começar. Então, essas lideranças dos participantes precisam também entender qual é a parte deles para a gente fazer um trabalho bem costurado, bem articulado e orientado à estratégia daquela organização, né? Com o papel de cada um ali bem alinhado. Você acha que tem uma tendência mais em organizações horizontais? Porque eu vejo muito falar de organizações horizontais, mas às vezes tem chefias que falam assim, eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. Assim, ela é horizontal, mas não é bem horizontal. Então... É porque, assim, a tendência, na minha percepção, conforme vai ocorrendo o crescimento de uma organização, é que ela vá alcançando, né, um modelo um pouco mais horizontal, mas isso não exclui, né, uma hierarquia. Esse é um ponto importante da gente diferenciar aqui. Então, assim... Se a minha empresa cresce, eu vou precisar ter mais líderes para eles poderem ter times menores, para eles poderem cuidar das suas aldeias e esse funcionamento poder acontecer. E isso não significa uma ausência de hierarquia, né? Até porque para o cascateamento de uma estratégia, né, a gente ainda percebe que é muito importante a gente poder ter níveis diferentes para poder tratar diferentes discussões para que, de fato, a gente possa ter uma eficiência ali de resultado. Mas o crescimento... ele envolve uma certa horizontalidade para a gente poder conseguir ter uma pulverização, né, no cuidado dessas pessoas. Mas não é uma hierarquia do tipo cumpra-se, né? Isso. É uma hierarquia dialogada. Dialogada, exatamente. E cada vez mais assim. Porque é muito numa gestão humanizada, em que a gente ouve as pessoas, né, que a gente vai ter excelentes resultados, né? Então, o caminho é muito esse, né? Ninguém melhor do que quem tá lá na ponta, né, atendendo o meu cliente, para poder trazer para mim um insight de alguma coisa que talvez eu precise mudar na forma como eu estou fazendo a entrega disso para o meu cliente final. A gente tem visto também uma mudança muito grande de cenário, porque também tem uma cultura dos empresários, o lucro é deles, o trabalho é do outro, né? Então, aquela pessoa que trabalha 12 horas, não recebe hora extra, tá lá ganhando salário mínimo e tem que achar que tá ótimo, e durante muito tempo eu acho que isso foi uma realidade. Mas eu acho que agora tá um pouco diferente, porque as pessoas estão descobrindo determinados trabalhos informais, como ser motorista de Uber, por exemplo, né? Que você faz o seu horário, que você ganha quanto você quiser, depende da sua disponibilidade, entendeu? Então, assim, você acha que ainda, né, nós temos instituições, a maioria das instituições, você acha que elas estão dispostas, investindo nisso, ou a maior parte delas ainda é aquele tipo mais tradicional e mais perverso, vamos dizer, mais tóxico, vamos botar assim? Essa é uma pergunta bem difícil, mas... eu percebo que a gente... porque eu acho que a resposta, na verdade, é um meio do caminho. Eu vejo que a gente tem, sim, no mercado, mais organizações que seguem um modelo tradicional de remuneração, mas as organizações cada vez mais estão implementando na sua estrutura, né, como subsistema de RH, uma área de DHO, né, de desenvolvimento humano e organizacional, que é uma área que vai cuidar sempre, né, vai procurar buscar cada vez mais cuidar para que haja um crescimento da organização e das pessoas com base no desenvolvimento e respeitando aquilo que é importante para o crescimento ali dos indivíduos. Então, acho que tem um meio do caminho aí, porque me parece que a questão da remuneração, a gente tem sim mais organizações que seguem o modelo tradicional, mas isso não significa necessariamente elas estarem atreladas a um modelo tóxico de trabalho. Beleza, mas assim, só para a gente poder ir fechando, né? Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre essa coisa do ESG, né? Que tá tudo, essa coisa de você se preocupar com o meio ambiente, né? Com as pessoas, né? Ter uma coisa mais humanizada, né? Isso é uma tendência também, não é? Na verdade, assim, isso é uma tendência e isso vai se tornando cada vez mais necessário, né? Quando a gente fala, por exemplo, de diversidade, de inclusão, né? A gente está falando de uma coisa que, obviamente, vai trazer para a gente um funcionamento melhor para as organizações. Porque se eu tenho na minha diretoria, na minha gerência, pessoas diversas, eu vou ter discussões muito mais ricas, possibilitadoras, né? Com a contribuição de indivíduos que têm um ponto de vista de diferentes lugares de fala. E isso permite, né, visualizar uma discussão
por muitas arestas. Então vai se tornando cada vez mais, na verdade, necessário para a gente poder acompanhar a evolução do que está acontecendo no mundo, essas pautas elas serem seguidas mesmo à risca na realidade das organizações. Eu acho que a gente está vivendo um mundo muito bacana nesse sentido, porque são mudanças e que você tem um lado das pessoas querendo se segurar, né, na beira do precipício, né, acreditando que é desse jeito que vai funcionar o mundo, quer dizer, do jeito que sempre foi. Existe um outro lado que está entendendo que não, cara, é mais colaborativo, é mais parceiro, é mais entendendo que nós somos uma coisa, é um todo, né, o planeta, nós fazemos parte de um sistema único, né, em que é bom a gente se salvar aqui, senão é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. E assim, a gente tem falado muito aqui no podcast sobre a questão da gente desenvolver a nossa humanidade, né? Como se fosse uma coisa que não é óbvia, né? Mas a gente sabe que essa automação do humano, automação por não perceber, tem gerado esse sofrimento muito grande, porque é como se você negasse a sua própria existência, né? Então, nesse sentido, eu queria te dizer assim, que eu acho assim, extremamente importante o seu trabalho, a sua empresa, né? A sua iniciativa e iniciativas dessa natureza dão para a gente uma coisa chamada esperança, não é? Porque a esperança é uma emoção que mesmo na adversidade ela é positiva. Ou sempre na adversidade também é positiva. Não que você não tenha em momentos bons, mas em geral você tem esperança quando o negócio não tá bom, né? Então, assim, eu quero te dizer assim, que eu fico muito orgulhosa, né, de saber que você tá nesse lugar, né, com essa competência toda, mas com certeza porque você já tinha dentro de você um caminho de desenvolvimento das suas competências, né, socioemocionais e de abraçar a sua humanidade. Então, eu quero te agradecer muito pela sua presença, pela sua contribuição. Quero te dizer que eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Com certeza. Acho que tem muita coisa que a gente precisa aprofundar. As pessoas precisam entender, inclusive, em que lugar elas estão. Né, dentro das organizações. Será que elas estão sendo pessoas que estão sendo abusadas nesse sentido? Será que são pessoas que estão contribuindo? Será que elas não são aquelas que estão com o freio de mão puxado, que querem que tudo fique do mesmo jeito, mas ela está dando um tiro no pé porque a coisa não está andando, né? Então, assim, eu acho que vale a gente conversar mais, tá? Então, muita gratidão aqui pela sua presença. Vou passar a palavra aqui para você poder finalizar. Tá ótimo. Você comentando, me ocorreu uma questão que eu vejo que indica muito a necessidade do que a gente está conversando aqui. Sempre que a gente termina, né, num atendimento a um cliente, uma leva de mentorias, a gente sempre percebe que a principal fala das pessoas numa mentoria, quando ela está relatando ali uma dificuldade, pensando num plano de ação, de como que ela pode melhorar e o que existe ali disponível para ela poder evoluir, o que a gente mais ouve é, caramba, como é importante esse momento, porque aí a gente se obriga a parar para pensar, refletir e planejar. E a gente não faz isso no dia a dia. Então, o convite que eu faço para as pessoas também que estão ouvindo a gente é: parem, né? Reflitam, verifiquem, se questionam, para você poder justamente trabalhar o seu autoconhecimento, a sua autogestão, perceber a maneira como você está lidando com o outro e como que as relações estão se dando, porque com certeza pensar na nossa possibilidade atual, né, e para onde a gente quer ir, é algo importante para a gente poder viver bem. Então, obrigado pelo convite. Isso aí, Hugo. Então, vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, me contata no direct ou então na rede do Hugo, né? Pode falar. Sim, vocês podem procurar no LinkedIn, tá lá, Hugo Peçanha com 2 S. Beleza, tá? A gente se encontra no próximo podcast. Agradeço a vocês pela audiência e até lá.